E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Ronaldo Fernandes. Pessoal, é o seguinte, você tem noção, você pretende montar o seu sistema off-grid, você tem noção de quantas placas solares você vai precisar aqui para o clima de São Paulo? Você tem uma ideia mais ou menos? Pois é, sobre isso que eu vou falar agora, tá bom? O seguinte, pessoal, quando a pessoa vai montar um sistema, ela não tem a menor noção, às vezes, do que ela tem que fazer, quantas placas tem que comprar, tal, né? E eu vou falar um pouco sobre essas placas agora para você ter uma noção de como que funciona. Só aqui em São Paulo, o clima ele é muito, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, aqui onde eu moro, aqui região próxima de Diadema, aqui, o clima muitas vezes passa muitos dias bem o tempo fechado, né? Então, para falar a verdade para você, geralmente você não tem noção, você pensa às vezes que com duas placas, três placas, não, gente. O que eu aconselho é o seguinte, você começar com seis placas, tá? Que é para uso de normal, você usar uma Smart TV, você vai carregar umas quatro baterias, né? Você consegue carregar quatro baterias, carrega bem essa quantidade de placas, de aproximadamente 340 a 360 watts essas placas, né? Porque eu vou explicar mais ou menos como funciona, mesmo se você com duas, quatro placas, como é que funciona. Quando eu comecei com duas placas, essas duas placas eram bem insuficientes. Se eu não me engano, quando ligava ali a máquina de lavar roupas, ela já, o pico que dava já abaixava demais. Eu comecei com duas baterias também de 150 amperes, então da Urânia eu usava não, uso até hoje, ainda estou com as baterias aqui. Então, funciona assim. Eu comecei com duas baterias, duas placas, né? E quando eu ligava a máquina, lava-roupa, já dava aquele pico ali e já abaixava demais a bateria. Então, aí eu comprei quatro placas, mais duas placas, custando quatro placas de 340 watts. Aí melhorou, porque se tem um investimento que vale muito a pena no off-grid, é a tal da placa, viu? A placa funciona muito bem, dá trabalho para pular em cima do telhado. Eu estou até hoje com duas placas em cima da caixa d'água, que eu estou pensando num jeito de colocar. Tenho quatro já instaladas, em cima do meu quarto tem mais duas para que está funcionando, mas tem que organizar ela lá em cima lá. Então aí eu comprei mais duas placas, beleza. Eu comprei primeiro duas, aí vi que era insuficiente, aí comprei mais duas. E aí resolvi comprar também mais duas baterias. Fiquei com quatro placas e quatro baterias. Melhorou já, ficou até um pouco mais tarde, tudo, né? Ah, não fica, no meu caso, pelo meu uso, não fica até a hora de dormir, não. Não dá essa autonomia também, não. Mas aí a bateria já não carregava muito com essas quatro placas. E o tempo, muito tempo nublado. Tinha dia que você não conseguia ficar a geladeira funcionando durante o dia, quando estava o tempo muito fechado, né? Aí o que acontece? Eu comprei mais duas placas, só que daí de 360 watts, que as quatro que eu tinha ali com 340, eu comprei mais duas de 360, né? Que às vezes a pessoa vê os vídeos no canal e tudo, fica pensando, mas quantas placas será que ele tem, né? E no meio de tantos vídeos termina que às vezes a pessoa não vai procurar de vídeo em vídeo para saber. Então esse vídeo eu resolvi falar somente dessas placas. Aí eu comprei mais duas placas 360 e depois que eu coloquei essas placas, o carregamento das baterias foi lá em cima. Logo de manhãzinha as baterias já estão carregadas, entendeu? As baterias já estão carregadas e funciona muito bem. Aí para mim ficar assim sem energia mesmo, só se o tempo tiver o dia todinho fechado. Mas pelo menos durante o dia, tendo claridade, praticamente já é o suficiente para mim usar geladeira, né? Panela elétrica agora já não uso mais, só uso só a panelinha de arroz, não uso mais o fogão de indução, não estou usando mais depois que queimou meu inversor EPEVER, né? Pode ser que futuramente já depois de queimar dois inversores, a gente já fica meio desligado que levou pedrada, não dorme olaria, né? Então, agora eu estou usando seis placas, tá bom? Então, bom, resumindo, comecei com duas placas, vi que era insuficiente até mesmo para lavar roupa, né? Cheguei a trocar minha lava-roupa por uma 220, que o sistema 220 24 volts, né? Depois eu comprei mais duas placas e mais duas baterias. Ficou quatro placas, quatro baterias, mas aí o que acontece? Essas quatro placas é insuficiente para carregar bem as baterias. Aí, carregava, mas só já tipo, já bem de tardezinha, né? E aí eu resolvi comprar mais duas placas, no caso chegou a seis placas. E aí com essas seis placas ficou um carregamento muito bom.
Então, eu diria assim que para o uso, para o meu uso aqui, que é sem usar panela de pressão, essas coisas mais eu não uso mais, que usava panela de pressão elétrica, air fry, fogão de indução. Aí, no caso, se eu estivesse usando isso aí, com plano de continuar usando, seria ideal 8 placas, né? Mas como eu não estou usando mais isso, só no máximo uma panela de arroz e mais as outras coisas, então aí no caso são seis placas para mim já é o suficiente. Talvez futuramente eu mude de ideia, se um dia eu conseguir um inversor que me dê certeza de que o fogão de indução vai funcionar bem, que não vou ter dor de cabeça, porque depois de 2 inversores queimados você meio que desanima um pouco de ficar fazendo certos tipos de teste, né? Porque é comprado, né? Eu mesmo, eu que compro meus equipamentos, né? Então fica assim, pessoal. Se você tiver não tem noção de quantas placas para você usar legal mesmo, para você usar legal, então são 6 placas, tá bom? E se você pensa em usar panela de pressão, essas coisas, igual eu usava, o fogão de indução, aí eu aconselho você usar 8 placas, tá bom? E o inversor, no caso, um inversor muito bom, acima, sei lá, o meu que eu tinha, o IP2000, né, que foi o que queimou. Então, tem que ser um ótimo inversor para suportar isso aí, para você não ter muita dor de cabeça, principalmente nos dias muito quentes, né? Eu acho que o dia que é muito quente força mais o inversor. A temperatura lá dentro que não consegue esfriar tão bem, os IGBT, eles não, às vezes não suportam, como foi o caso do meu, né? Então, tá bem esclarecido, né? Que hoje eu uso 6 placas e essas 6 placas elas são suficientes para o meu consumo. E qual que é o meu consumo, pessoal? Meu consumo é a cozinha aqui todinha. Ó, tá apagado agora, né? São 3 lâmpadas de 18 watts e uma de 7, tá? Aqui na sala eu tenho 6 lâmpadas de 7 watts mais uma de 18 watts. No quarto do meu filho eu tenho mais 6 lâmpadas de 7 watts. No corredor eu tenho mais uma, duas, três lâmpadas de 7 watts e uma de 18 watts, tá? Então, ou seja, tem um consumo legal. Se eu acender tudo aqui, dá um consumo legal. Mas durante o dia, isso aí é de menos, porque as placas geram mais do que o suficiente para isso. Tendo sol, mesmo que seja pouquinho, é mais que o suficiente, né? Para não carregar as baterias, essas 4 baterias que eu tenho de 150 amperes, só se o tempo estiver muito, muito fechado. Aí não carrega mesmo, né? Tem dia que não. Que a energia solar realmente ela precisa do sol. Não é só a claridade, tem que ter um solzinho, entendeu? Mas tendo a claridade já é o suficiente para mim para rodar durante o dia. Só se estiver muito, muito fechado mesmo, que aí pode até acontecer se você ligar, por exemplo, uma smart grande, uma soundbar junto com o computador, pode ser que ela não suporte e passe a energia para a concessionária, tá bom? Então, se você não sabia, fique sabendo que eu tenho 6 placas, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser perguntando, gente, muitas vezes o meu canal é pequeno. E às vezes eu não tenho condição de responder para todo mundo, porque eu respondo um ou outro ali aleatório, né? Porque a minha vida é bem corrida, pessoal. Eu trabalho de algumas outras coisas aí, né? Então eu não tenho como ficar respondendo ali, mas eu estou prestando atenção nos comentários e tudo. Fico contente do pessoal comentar. Fico contente do pessoal ter tido paciência de ficar. Eu fiquei muito tempo sem nem ter tempo de postar vídeo, porque realmente era muito, muito trabalho, né? E agora está diminuindo um pouquinho, eu tenho um tempinho para falar mais de algumas coisas, tá bom? Obrigadão aí, se tiver mais alguma dúvida é só falar e até o próximo vídeo, se Deus preparar todas as coisas.